Uma boa pergunta para ser respondida, né? Por que os ímpios prosperam? E acho que você, juntamente comigo, sempre teve essa dificuldade também, né? Por que os ímpios prosperam? E eles prosperam, viu? Muito mais que o justo. E eu quero trabalhar um pouquinho esse assunto com vocês, porque eu acho ele muito interessante, muito oportuno. Mas antes de tratar o assunto, se você ainda não entrou no nosso canal, fez a sua inscrição aí, pode se inscrever no nosso canal e você vai estar sempre recebendo as nossas notícias, vai recebendo as nossas meditações, os nossos estudos bíblicos. Mas vamos entrar para o nosso assunto. Vamos fazer essa ilustração. O justo e o ímpio compram um sítio um ao lado do outro. Deus manda chuva e sol para os dois. O milharal do ímpio está bem mais viçoso que o do justo. As espigas do ímpio são quase o dobro das do justo. O ímpio tem empregados, maquinário para o cuidado do milharal. Já o justo trabalha praticamente sozinho e com poucos recursos. Como consequência, a colheita do ímpio é bem maior do que a do justo. É claro, o ímpio tinha tudo, insumos e cuidado, então o milharal dele foi lá em cima, né? E o do ímpio não chegou ao ideal. Isso pode acontecer e, se eu não me engano, quase sempre acontece. Mas vamos em frente. Quem é quem nessa história? O justo é um homem piedoso e temente a Deus. Por outro lado, o ímpio é um homem que pode ser um sonegador de impostos, ter assim um cargo elevadíssimo que aceita propinas, explora seus empregados ou pode ser até um traficante. Com isso, o ímpio compra os melhores insumos para a sua roça, os melhores equipamentos, tem muitos empregados, tudo fruto de uma vida desonesta e sem Deus. É isso que acontece. Ele tem uma vida desonesta, ganha muito dinheiro, dinheiro sujo, e já o justo não. O justo leva aquela vidinha dele lá de fidelidade a Deus e não tem muito sucesso terreno não, né? Ok, vamos em frente então. Há muito tempo, Jeremias já não conseguia entender. Ó Senhor, Tu és justo quando apresento a minha causa perante Ti. Contudo, desejo falar contigo sobre a Tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que vivem em paz todos os que procedem de modo traiçoeiro? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre próximo dos seus lábios, mas longe do coração deles. Duas colocações, Jeremias. Jeremias foi um profeta que brigava muito com Deus. Nós vamos mais tarde fazer um estudo sobre isso, é muito interessante. E ele falou, Senhor, o ímpio prospera. Como entender isso? Senhor, o ímpio vive em paz. Parece que aquele coração já cauterizado, né? Ele vive em paz mesmo, vivendo uma vida impiedosa e longe de Deus. E Jeremias não conseguia entender isso. Aliás, Jeremias foi um homem um profeta que sofreu demais, né? Sabe por que ele sofreu? Porque ele falava exatamente aquilo que Deus mandou ele falar. É complicado quando isso acontece, né? Ok, avançando um pouquinho mais. Vamos para o Salmo 73, versículos 12 a 16. Ele diz assim, o salmista Asaf, os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã.
Se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. É interessante esta colocação. Eles vivem seguros, prosperam. Aí o salmista diz, olha, quando eu quis entender, é muito difícil. Eu me junto ao salmista, eu não consigo entender. De jeito nenhum. Eu, por exemplo, tenho um político aqui no Brasil, e esse político já está com mais de 90 anos, ele tem um bruxo, aquela vida que não dá para ser qualificada como uma boa vida, muito pelo contrário. E esse homem tem saúde, já passou dos 90 anos. Aí eu fico pensando, Senhor, por quê? Por que ele vive tanto tempo? Ok, já vem a resposta para isso, mas vamos adiantar um pouquinho aqui o nosso estudo. Por que os ímpios não morrem cedo? Continuam roubando, matando, maltratando os pobres, fazendo injustiça e vivem muito. São idólatras, feiticeiros e assassinos e continuam vivendo. E uma vida, às vezes, sem enfermidade, às vezes com a saúde melhor que a sua, e eles continuam vivendo. São perguntas que a gente faz para Deus que a gente não consegue entender. Mas o salmista foi trabalhando até que ele chegou pelo menos ao entendimento. Ele diz, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Olha que interessante, quando o salmista ele fala, isso é muito difícil para mim entender, aí ele diz o seguinte, olha, até que eu entrei no santuário de Deus. Como eu interpreto isso? Até que ele se aproximou de Deus para conhecer um pouco melhor os desígnios de Deus. Até que ele entrou dentro do coração de Deus para entendê-lo melhor e ele chegou à conclusão, agora eu sei, Senhor. Toda essa riqueza, essa paz, esse sucesso que eles têm, o Senhor permite porque tudo isso são terrenos escorregadios. Quanto mais eles prosperam, mais será o tombo. É isso que o salmista chegou à conclusão. Então, o fato de ter muita coisa, de ser rico e ganhar muita coisa, significa um sucesso puramente terreno, mas ao mesmo tempo aumenta a ira de Deus sobre esses homens que usam o seu dinheiro de forma ganham o seu dinheiro de forma fraudulenta, explora todo mundo, são ladrões, são desonestos, são homens corruptos e vão vivendo. E quanto mais vivem, mais eles acumulam a ira de Deus sobre eles. Portanto, olha o que diz Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama a prática da mentira. Apocalipse 22:15. Portanto, meus queridos irmãos, às vezes, aqui vai uma exortação para cada um de nós, a começar de mim. Às vezes nós cobiçamos a vida do ímpio. Olha como ele vive bem. Ele tem saúde, olha o carro que ele comprou, olha a casa que ele comprou, olha as viagens que eles fazem, que vida eles têm, por que a minha vida não é assim? Devagar, meus irmãos, devagar, pastor Mendes, não queira a vida deles não, todo aquele glamour, aquele sucesso lhes servem para condenação. A palavra de Deus diz que nós temos que nos contentar com aquilo que temos. É interessante, a Bíblia narra, por exemplo, Lázaro e o homem rico lá sofrendo e Lázaro no seio de Abraão. Gente, caixão não tem gaveta, como já disse um sábio pastor. Caixão não tem gaveta.
tudo vai ficar aqui. Tudo que nós fazemos para Deus são frutos de justiça que sobe aos céus como um cheiro agradável ao Senhor e se constitui em bênçãos e bênçãos para as nossas vidas, que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós apresentaremos as nossas boas obras e estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando você vê um ímpio progredindo, não fica com inveja, não. Não queira estar no lugar dele. Você pode continuar assim, justo, talvez ganhando pouco, tendo poucas coisas. Às vezes, aquele carrinho já velhinho, mas fruto de dinheiro abençoado, ganho com suor e não com desonestidade. Gente, quando chegar lá no céu, aí vira o jogo. Aí você é o rico e ele é o pobre, desgraçado, sofrendo as terríveis dores do inferno. Claro, se ele não se arrepender. Então, agradeçamos a Deus por tudo aquilo que temos e entendendo que nem sempre o sucesso do ímpio ou o sucesso de alguém pode ser bênção. Pode ser uma terrível maldição. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva e será um prazer recebê-lo. Coloque aí o seu like, o seu dislike, se você gosta, se não gosta, e vamos continuar compartilhando das bênçãos